Olá, aqui quem fala é Beatriz Florencio. Olá, aqui é a Maria Laura de Almeida. Oi, aqui é a Nicole Madalena. Nesse trabalho, falaremos sobre de que maneira as obras auxiliam no combate a preconceitos como xenofobia, racismo, discriminação social e racial e segregação. Preconceitos esses que são muitas vezes ligados. Para isso, trazemos algumas obras, como o livro brasileiro O Menino Marrom, livro lançado em 1986, 38 anos atrás, pelo grande escritor de livros infanto-juvenis Ziraldo, escritor de O Menino Maluquinho. O livro descreve a história de infância entre a amizade do menino de pele marrom e o menino de pele cor-de-rosa. Também utilizaremos o longa Hotel Ruanda, que conta a história do genocídio dos Tutsis, que aconteceu no país de Ruanda em 1994. E a última obra que iremos trazer é o episódio Todo Mundo Odeia o Baile de Boas-Vindas, da série Todo Mundo Odeia o Chris. Série essa que retrata a vida de um jovem de 13 anos, negro, que reside em um bairro pobre e trabalha enquanto estuda. Bom, para análise dessas obras, precisamos da ficha técnica e das palavras racismo, xenofobia, discriminação e segregação social. Bom, o racismo diz respeito ao preconceito por parte de um indivíduo contra uma pessoa pelo fato de seu grupo racial ou étnico e que ele pertence, que é comumente marginalizado ou uma minoria. Ou seja, é a discriminação baseada no conceito de que existe diferentes raças humanas e que há uma mais superior que a outra. A xenofobia é definida como aversão a estrangeiros, a outro grupo nacional ou étnico-racial, seja por atitude e comportamento que rejeitam, excluem ou difamam pessoas com base na concepção de que eles são estranhos ou estrangeiros à comunidade, sociedade, identidade nacional que estão inseridos. Sobre a discriminação, ela consiste numa ação ou omissão em que uma pessoa ou um grupo de pessoas sofrem um tratamento inferiorizado, com base em como essa pessoa está inserida na sociedade, seja ela nacionalidade, origem étnica, orientação sexual e identidade de gêneros. Já a segregação social, ela ocorre quando determinados grupos são isolados ou separados dentro de uma sociedade, isso com base na raça, na classe, na religião e no gênero, que são características bem específicas. Eu vou falar um pouco sobre o livro O Menino Marrom e quais seriam os seus motivos para seu banimento nas escolas. Será que o livro levanta uma problemática por ser visto como algo violento? A escrita do autor é algo que incomoda? Ou seria algo a mais na atitude dos pais? Primeiro, podemos ver que o preconceito não vem da parte do escritor, já que o próprio não tem frases impróprias e nem tenta diminuir o menino marrom. Pelo contrário, o descreve como qualquer outra criança, mostrando suas travessuras com o passar do livro, demonstrando seus defeitos e suas virtudes. O livro, em si, conta sobre a memória de dois amigos que estão relembrando sua infância, o menino marrom, que é o protagonista, e o menino cor-de-rosa, seu amigo. Os dois passam por inúmeras vivências durante o livro. Em uma delas, quando uma senhora recusa a ajuda do menino marrom, que se tornou um alvo de crítica pelos pais, pois a reação do menino marrom é de desejar que a mesma senhora fosse atropelada. Mas o que os pais não querem ver é que o autor traz essa interação para demonstrar às crianças, de modo sutil, que até uma gentil atitude pode ser alvo de desrespeito por uma pessoa racista, fazendo a criança se perguntar o porquê a senhora não aceitou a ajuda do menino marrom. E o que vem em seguida, que seria a frase tão polêmica do menino marrom, na visão dos pais, é apenas a reação de uma criança que não tem noção do que o que é certo ou o que é errado de desejar aos outros. Algo totalmente normal. Mas já que foi o menino marrom que falou, se tornou uma atitude violenta e muito polêmica para as crianças lerem nas escolas. E em outra parte do livro, que é mais usada como argumento para banir os livros das escolas, é quando o menino marrom sugere que ele e o amigo fizessem um pacto de sangue para selarem sua amizade, pois viu na TV, em alguma cena de Lynches, que também faziam isso. Mas isso não ocorre,
pois preferiram manchar as pontas dos dedos com tinta azul. Os pais, usando o argumento de ser uma parte muito violenta e que poderia facilmente influenciar as crianças a reproduzir essa cena, usam isso como um método para banir o livro. Mas o livro não influencia a mexer com coisas pontiagudas e nem tenta tirar sangue de si mesmo. Já que o próprio menino marrom, o protagonista, percebe que foi uma péssima ideia e uma atitude perigosa tentar reproduzir uma cena que vê na TV, a tentar reproduzir na vida real, podendo ser visto como uma leve tentativa do autor de influenciar as crianças a não tentarem fazer tudo o que elas veem por aí, pois muitas coisas não são seguras. Os pais acreditam que a obra seria algo impróprio demais para seus filhos, mas sabemos que não é o principal motivo de todo esse alvoroço. E mesmo se fosse, os pais não podem privar as crianças de tudo que em sua volta, pois isso pode trazer malefício para elas, como o atraso do desenvolvimento, a dependência emocional e a dificuldade de lidar com situações frustrantes. As crianças não devem ser privadas de todo o acontecimento que os pais julgam inapropriado. Os pensamentos de uma criança não são iguais aos de um adulto. O que os pais acham que pode influenciar, na verdade, pode simplesmente não ser nada na visão de uma criança. E muitas vezes, na verdade, a má influência vem de dentro de casa, com os pais brigando na frente dos filhos, xingando sem ligar se a criança vai reproduzir essa ação, ou até pior, não tendo supervisão do que eles veem na TV ou no celular. Mas, mesmo fazendo tudo isso, ainda se acham no direito de, de achar que o livro é indivíduo demais para seus filhos. Mas mal sabem que o que estão fazendo é apenas uma revolta sem sentido, com um olhar racista que mascaram com trechos do livro, aumentando a história de forma maliciosa para benefício próprio e de um jeito que acaba influenciando as pessoas que nunca leram o livro a pensar que realmente é violento demais para suas crianças. O livro pode ajudar no combate ao preconceito por ser uma obra feita na visão de um menino negro, fazendo o autor se colocar no lugar do protagonista e percebendo como o racismo realmente afeta uma pessoa, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Sobre essa pauta da proibição do livro Menino Marrom nas escolas, ela pode ser por conta da abordagem de temas sociais e raciais, e pode ser vista como desconfortável para algumas pessoas, pois a obra questiona preconceitos, o que pode gerar uma resistência em ambientes educacionais, que preferem evitar as discussões sobre discriminação e também evitar a oposição dos pais das crianças que leram o livro. E essa oposição dos pais pode estar ligada ao racismo estrutural. A censura desse livro pode ser uma tentativa de suprimir a diversidade de opiniões e experiências, o que contraria os princípios de liberdade de expressão, e a educação ela deve promover sim o pensamento crítico e a capacidade de enfrentar e discutir problemas difíceis. E a censura ela impede esse processo, que tem que ser discutido sim nas escolas e é importante para a formação das crianças e a vivência em sociedade. Falando um pouco sobre a obra Hotel Ruanda, ela traz consigo uma história real sobre um conflito civil no país de Ruanda. Durante sua colonização, foi dividida em dois grupos pela colonização da Alemanha e da Bélgica. Os dois grupos são Hutus, pessoas de pele mais escura, das castas mais inferiores e possuem menos estrutura. E os Tutsis, que tinham mais estruturas, administravam o país, representando os europeus, pois foram escolhidos por terem mais aspectos parecidos com os europeus, da branquitude. Quando os Tutsis começaram a reivindicar a independência do país, os europeus investiram na tomada do governo pelos Hutus. Assim, o grupo que estava na menores castas tomou a elite do Brasil. Essa tensão entre os dois grupos não terminou por aí, piorando em 1994, ano que se passa o filme. Esse fato ocorreu em 1910 e nos dá um contexto da guerra civil que nos é retratada no filme. Uma das razões para a eclosão do conflito foi o assassinato do presidente de Ruanda. Os Hutus culparam os Tutsis pela morte, mas na verdade foram os próprios Hutus que assassinaram o presidente porque eles não concordavam com o acordo de paz com as Nações Unidas. As forças militares envolvidas no conflito são a milícia Interhours, a rebeldias radicais Hutu, que apoiavam o massacre Tutsi, o exército holandês corrupto,
apoiando as forças Hutu e é suspeito de obter armas da França. Também teve participação as tropas da ONU enviadas no início, porém pedidos de enviar mais tropas para Ruanda, deixando apenas cerca de 300 soldados em todo o país. A presença das Nações Unidas no conflito de Ruanda demonstra exatamente qual é o papel das Nações Unidas: manter a paz, não criá-la. Por isso, protegeram o Hotel Miley Collins, porque o ponto é um ponto de paz, um campo de refugiados, então tendem a manter aquele lugar seguro. Mas não tendo muito apoio central, não há soldados suficientes da ONU para acabar com o conflito, e os poucos também foram mortos. O genocídio em Ruanda coincidiu com o genocídio em Sarajevo, na Somália. Os Estados Unidos enviaram tropas para a Somália, mas perderam um grande número de soldados, o que significa que não queriam correr quaisquer riscos em Ruanda. Também contando com os fatores econômicos, Ruanda não é um país bem financeiramente e não tem nada a oferecer para o mundo. O mundo virou efetivamente as costas para o conflito, não esperando que a carnificina atingisse essa escala. Não se esperava que os Hutus radicais tomassem conta da região tão rapidamente e com tanto ódio. A mídia internacional não cobriu muito o caso na época, como se vê no filme, e pouquíssimas das pessoas que foram cobrir o massacre pela primeira vez retornaram aos seus países com a ajuda dos brancos e dos estrangeiros, abandonando todo o país, a população ruandesa. Também vamos à visão do câmera ao falar: quando isso passar nos jornais, eles vão parar, falar como é triste continuar jantando. Muitos Hutus não apoiavam a causa e não tinham filiação política, mas muitos acabaram se tornando refugiados e alguns foram mortos por serem considerados traidores. Estima-se que de 500 a 1 milhão de pessoas morreram durante o genocídio. Discussões sobre genocídio aparecem até nos extras do filme. O dicionário português descreve que genocídio como a destruição metódica de um povo através da eliminação de seus indivíduos. Isso leva-nos a classificar o massacre de Ruanda como genocídio. No filme Hotel Ruanda, o termo baratas é usado pelos extremistas Hutus para desumanização dos Tutsis. Ao chamar Tutsis de barata, eles reduzem a algo inferior e desprezível, facilitando a aceitação da violência de genocídio contra eles. Essa estratégia de desumanização é uma técnica comum em genocídios e conflitos étnicos para justificar abusos e crimes contra o grupo-alvo. Embora os elementos terror sejam suprimidos no filme, muitas das imagens mostradas são muito fortes e comovem profundamente o público. A teoria de conflitos culturais de Hutu o descreve como um conflito dentro da civilização, ou seja, um conflito dentro da mesma civilização, e acredita que o conflito deve ser resolvido pela própria civilização. Os holandeses foram abandonados pelo mundo, levando ao massacre devido à falta de ajuda externa. Os povos africanos ainda sofrem e morrem com o resultado da demarcação pelas superpotências há séculos. A situação foi agravada pela criação de preconceitos nos mentes dos próprios africanos. Não está claro se Ruanda ou a África chegaram a um acordo que permita o mundo aceitar e ajudar a eliminar essas fronteiras que unem diferentes grupos étnicos ao mesmo tempo que os dividem. Sobre essa análise do filme, é possível ver que o protagonista, Paul Rusesabagina, gerente de um hotel, usa da sua posição e influência para proteger e salvar a vida de mais de 1.000 refugiados Tutsis e Hutus, que são perseguidos pelos extremistas Hutus. O filme ele oferece uma visão impactante do genocídio em Ruanda, que é pouco conhecido fora do contexto africano, expondo a brutalidade e a injustiça do genocídio, e acaba conscientizando o público sobre o impacto do preconceito e da intolerância étnica, e ajuda a construir empatia e compreensão para com quem enfrenta essa discriminação e perseguição. Eu, Maria Laura, agora vou fazer uma pequena análise sobre o episódio 3 da temporada 4 de Todo Mundo Odeia o Chris, que se passa entre 1988 e 1989, e é focado na vida de um adolescente negro e de sua família afro-americana,
que mora no Brooklyn, em Nova York. Vou falar também em como ele está ligado com a sociedade e com o livro e o filme que foram falados anteriormente. Essa série ela traz consigo a abordagem de temas delicados, como questões de preconceito, bullying, violência, a desigualdade social que estava muito presente nos anos 70, o racismo, a marginalidade e o elitismo. E a série aborda isso de forma humorística, que acaba ficando bem mais sutil. Essa abordagem ela é vista como um tratamento passivo-agressivo nesse episódio, que é direcionado ao Chris ao longo do mesmo. No início do episódio, a diretora vem até ele e pede para que ele vá ao baile de boas-vindas com Denise, que é nova na escola e também é uma garota negra, mas vem de uma família de elite, diferente do Chris. E ela alega que convidou ele porque foi o único garoto negro da escola que sobrou para ir. Quando ele aceita e vai conhecer os pais da garota para saber se vai poder ir ao baile com ela, no dia da visita ele acaba recebendo muitas perguntas pessoais e constrangedoras vindas dos pais da Denise e discriminam o Chris por ele ser de uma classe social diferente, pelo bairro periférico onde ele mora e também pelos empregos de sua família. Quando chega o esperado dia do baile, acontecem vários imprevistos com Chris, pois Greg, seu melhor amigo, está trabalhando de mascote e é sequestrado pelo time adversário. Enquanto isso, ele, sem saber de nada, está no baile de boas-vindas esperando Denise. É nesse momento que a mãe de Greg aparece e pede para Chris ajudar a encontrar o Greg. Nesse momento, ele fica muito dividido entre ficar ali e esperar Denise para ir ao baile ou começar a procurar o Greg. Mas ele decide ir. E quando ele encontra o seu amigo e vai conversar para entender como tudo aconteceu, Greg começa a se queixar de todo o sofrimento que ele passou naquela tarde e em como Chris já está acostumado com esse sofrimento por ele ser negro. E Greg solta a seguinte frase: sabe, Chris, você é diferente. Você já está acostumado com o sofrimento porque é negro. Eu ainda estou aprendendo. E Chris vai lá e rebate falando: eu não estou acostumado com isso. Eu apenas não deixo isso me parar. Esse diálogo ele vai refletir muito na análise de como essa série impacta, né, nas nossas vidas, na vida do público que vê. E reflete também na experiência de Chris ao enfrentar esses desafios relacionados à sua identidade e ao seu status social. E, ao mesmo tempo, ele evidencia a dificuldade de Greg em compreender a realidade de Chris. No dia seguinte ao baile, o pai de Denise aparece na casa de Chris para tirar satisfação com ele, de porque uma pessoa como ele, uma pessoa inferior a ele, do jeito que ele retrata, deixou sua filha preciosa sozinha no baile de boas-vindas esperando ele. E o pai de Denise se refere a Chris como desgraçado de Bed-Stuy, desprezando explicitamente o protagonista. Com todas essas atitudes, pode ser visto, né, que com mesmo a família também sendo negra, eles se portam de acordo com a bolha social em que eles vivem, já que eles são da elite e convivem muito com pessoas que discriminam as outras por conta da sua classe social e também acabaram sendo racistas com o Chris. Nesse episódio, esse tratamento de discriminação ocorre de forma implícita, o que acaba não deixando espaço para ver o modo de como eles estavam conversando com os garotos e não perceber esse preconceito, essa discriminação, porque Chris acaba se sentindo acolhido pela família de Denise, porque em nenhum momento o diálogo que eles tiveram foi em forma de julgamento. Pelo contrário, foram falas muito calmas e acolhedoras. E esse preconceito só fica explícito no fim do episódio, quando o pai de Denise começa a desprezá-lo explicitamente. Nesse episódio, tem uma ironia contida quando o Chris finalmente tem a oportunidade de se destacar socialmente, ao ser convidado para o baile de boas-vindas. E ele tem uma expectativa nesse evento, mas durante o episódio ele enfrenta uma série de problemas e mal-entendidos que comprometem a sua experiência. É também explorado sutilezas nas interações sociais e nas dinâmicas de poder entre os personagens, e também nas pequenas nuances que podem ser observadas na forma como Chris é tratado pelos pais da garota
em como ele lida com esse tratamento. E o comportamento dos pais de Denise também pode ser visto como uma expressão de superioridade social, porque eles tratam Chris com desdém, fazendo perguntas embaraçosas sobre a situação financeira dele, e demonstram uma desconfiança e uma atitude preconceituosa em relação a Chris, o que reflete muito num preconceito mais amplo, que é baseado em classe social e possivelmente em raça. Eles são rápidos em julgar Chris, revelando um preconceito implícito sobre as pessoas de classes sociais mais baixas. O pior é que essa reação não é incomum no nosso dia a dia. Em diversas situações, a percepção social e econômica influencia no julgamento das pessoas e reforça a ideia de que o status social e econômico de uma pessoa pode afetar em como ela é recebida e tratada pelos outros. Essa atitude, ela vai demonstrar como as barreiras sociais e econômicas podem criar divisões e preconceitos. E o episódio também ajuda a ilustrar em como a sociedade pode ser excludente, com base somente em estereótipos e preconceitos. Esse episódio é muito bom, pois faz o público refletir em como essas atitudes podem afetar na vida das pessoas e também na importância de desafiar e superar essas barreiras sociais. Ele serve muito como uma crítica ao julgamento superficial das pessoas com base em seu status. O que esses debates têm a ver com você? Esses debates sobre as 3 obras podem ter impacto nas nossas vidas. Os debates têm similaridades sobre o que eles ressoam para nós e ao público, como no reconhecimento das formas de preconceito presente no dia a dia, seja da forma sutil ou não, e na conscientização sobre racismo e discriminação e na reflexão de barreiras sociais. O livro Menino Marrom traz grande importância para o público durante seu debate, enfatizando a relevância da abordagem de temas sobre identidade e diversidade para o público infantil, ajudando a compreensão e empatia das crianças e incentiva em um diálogo aberto apropriado para o público infantil, revelando que a censura pode limitar a compreensão das crianças na sociedade. Sobre o filme Hotel Ruanda, em seu debate ele traz ao público questões como a influência das mídias e a falta de ação da ONU sobre a crise. Ele também mostra como há conflitos que não são vistos por ser de países subdesenvolvidos. O episódio 3 de Todo Mundo Odeia o Chris, ele destaca os preconceitos de classe social e raça e como eles se manifestam mesmo entre pessoas de mesma etnia. Essas questões que falamos anteriormente ajudam a promover um diálogo mais profundo sobre sobre os preconceitos e a construir uma sociedade mais inclusiva. Em questões acadêmicas, essas conversas devem ser defendidas em ambientes escolares. Sua importância se dá em diversas áreas, auxiliando na interpretação do mundo, como foi debatido na análise do livro Menino Marrom, na desconstrução de paradigmas e no conhecimento de diversas culturas, pois a cultura pode influenciar a aprendizagem porque em questões acadêmicas, essa conversa em ambiente escolar devem ser defendidas. Sua importância se dá em diversas áreas, auxiliando na interpretação do mundo, como foi debatido na análise do livro Menino Marrom, e na desconstrução de paradigmas e no conhecimento de diversas culturas, pois a cultura pode influenciar a aprendizagem, porque nos molda de dentro para fora. E quando percebemos isso, somos completamente diferentes do que éramos antes, porque o fizemos desconstruir. As artes e a cultura podem estimular a criatividade dos alunos, encorajando-os a explorar, experimentar e expressar ideias de maneira única. E assim finalizamos a análise dessas obras e concluímos nossos pensamentos e ideias sobre o assunto. Muito obrigada por ouvir o nosso podcast e tchau a todos. Tchau!